Bom, vamos lá. Olá, meu nome é Leandro. Tô, tô gravando aqui há um bom tempo, mas vamos lá. Vou explicar o funcionamento da minha Lu aqui. Vou explicar primeiro como vai funcionar, né, a minha explicação. Primeiro eu vou explicar a estrutura da minha Lu por cima. Então, os 8 operadores, o que é o N, o que é o clock MQ, o que é o clock AC, enfim. Depois eu vou explicar como que eu montei cada operador por dentro, né, como que é a lógica de cada um deles, e depois eu vou mostrar a minha Lu funcionando. Então, como eu falei para vocês, eu vou explicar primeiro a minha Lu por cima. Ela tem 8 operadores. Primeiro, Shift Right, ele divide por 2, Shift Left, ele multiplica por 2, divisor, ele pega o AC e divide por N, que é o nosso número externo que a gente define, e AC é o número que a gente guarda da operação anterior. O multiplicador, ele multiplica o número que a gente guardou com o número externo que a gente define. O somador, ele soma o AC com N. AC, já vou explicar já o que é o AC. O AC é o número que a gente guarda na nossa memória de curto prazo, que é bem simples, né? A lógica que a gente fez. Que é um registrador de 8 bits. E o N é o nosso número que a gente define. Subtrator, que ele pega o número, o AC, menos N. NAND, que aí, enfim, é uma porta NAND de 8 bits. E o XOR, que ele coloca zero, né? Ele guarda zero depois que a gente habilita ele. E aí eu vou explicar para vocês, né? Depois o funcionamento de tudo isso. Antes de eu explicar os mais simples, eu quero explicar os mais complexos. E começando pelo multiplicador, que pela minha lógica que eu fiz, tá um pouco bagunçado aqui. Mas enfim, eu usei junto com, acho que o que eu tava conversando era o Reimar, o Cauê e eu. Acho que tem mais alguém que também fez com o método do Karatsuba. E como esse método funciona. Eu vou explicar por cima que é um pouco mais, é bem complexo explicar isso. Vamos explicar um pouquinho por cima. Mas é simples. A gente pega a parte mais baixa dos 4 últimos bits, né? Dos 8, né? De A e multiplica com os 4 últimos bits de B, no primeiro multiplicador de 4 bits. Então, tá aqui, ó. A gente pega aqui, ó, até B3 aqui. A gente pega e multiplica esses bits. Bom, já esse segundo multiplicador de 4 bits, ele pega a parte mais alta de... É de A ou de B? Vamos conferir aqui. A parte mais alta de A e multiplica com a parte mais baixa de B. Então, os 4 bits, os 4 maiores bits de A vezes os 4 menores bits de B. Multiplicador de 4 bits, terceiro aqui, ele faz a parte mais alta de B multiplicado pela parte mais baixa de A. E o quarto e último multiplicador de 4 bits, ele pega a parte mais alta de A e multiplica com a parte mais baixa de B. E depois ele faz uma soma de tudo isso para dar o resultado. Ele faz uma soma, quase uma soma cruzada, né, vamos dizer assim, de tudo isso. E esse somador de 8 bits, ele pega a soma, ele pega o resultado, né, da multiplicação da parte mais alta de A com a parte mais baixa de B, e pega também o resultado da parte mais alta a multiplicação da parte mais alta de B com a parte mais baixa de A. E aí ele monta meio que o miolo do nosso resultado. Aqui tem o resultado que realmente vai ser imputado no AC, e aqui é o MQ, que é os bits menos relevantes, né? Se podemos dizer assim, da multiplicação. Quando a gente multiplica 8 bits vezes 8 bits, o resultado dá 16, como está mostrado aqui. E a gente tem uma LU de 8 bits, então não tem como mostrar saída de 16 bits. Então a gente divide o resultado em dois. Os bits mais relevantes, que é AC, com os bits menos relevantes, que é MQ. Explicado tudo isso, agora eu vou explicar dentro, né, do multiplicador de 4 bits, é a mesma lógica. Então a gente pega o método de Karatsuba e aplica no multiplicador de 4 bits. Mesma lógica. A gente pega a parte mais baixa de A, parte mais baixa de B e multiplica aqui. E assim por diante.
Já o multiplicador de 2 bits é um pouquinho diferente. A parte é o método sequencial. Então, os bits mais baixos se tornam o bit mais alto do resultado. Não? É isso mesmo. Eu inverti aqui tá 1. Enfim. Os bits menos relevantes, os menores bits, né, do A e do B, se tornam o maior, que define, né, o maior bit aqui, né. Bom, o menor, né, no caso, menor, porra. Enfim, explicado isso, e tem um somador aqui de 1 bit, somador básico de 1 bit, tá aqui, ó, beleza? Bom, explicada a multiplicação, que a gente usa o método de Karatsuba, eu vou mostrar funcionando, tá bom? Vamos fazer uma multiplicação básica de 3 vezes... 3 vezes... É 1000... Ixi, errei, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 128. Que vai dar... Porra, errei de novo. Que vai dar isso daqui, ó. Vai dar um valor de 16 bits. Mas como a gente não quer isso, ele passou um valor para cá e o outro para cá. Então 3 vezes 128 vai dar... Fica... Nossa. É 1, 0, 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 1. Então vai ficar... Enfim. Tá explicado aí o multiplicador de... Eu vou mostrar funcionando de fato, tá? Aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. Agora 3 vezes 2 dá 6. Beleza? E assim por diante. Tá bom? Beleza, explicada a multiplicação. Vamos para a divisão. Que ela é um pouco mais complexa de explicar, tá bom? A lógica de divisão no mundo normal funciona que nem a gente sabe. 27 menos 9, a gente vai subtraindo 9 do 27 até o 9 não caber mais no 27. Então, o 9 cabe 3 vezes no 27. E como que a gente faz essa lógica aqui dentro? É a mesma lógica, na realidade. A gente pergunta se o divisor cabe no dividendo. Se os bits do divisor cabem no dividendo. Então, eu fiz uma célula divisora para não fazer 24 verificações. Então, a gente entra aqui, ó, por exemplo. E vai funcionar da seguinte maneira. Esse somador e subtrator eu travei para ele ser um subtrator. Então, eu poderia trocar esse bloco aqui por um subtrator comum de 8 bits. Mas vou deixar assim, porque está funcionando, então... Enfim. O mágico de tudo isso é o Cout. Por quê? Quando a subtração dá positivo... Então, vou mostrar para vocês. Quando a subtração dá positivo, ele retorna 1. Quer dizer que o resultado deu positivo. E aí, ele vem aqui no seletor e... o seletor... Ele seleciona, né? Quando o S1 tá 1, ele deixa passar o valor da subtração. Que deu... deu 2. 3 menos 1 dá 2. Que é aqui. Bom, cacete. Vou continuar na chamada. Quando o divisor for maior do que o dividendo, o Cout fica 0. Então ele só passa o valor do dividendo para frente. 1. Acho que deu para entender como é que está funcionando essa parte aqui. E aí a gente aplica essa lógica para cada bit do dividendo. Então, quando eu aplico o 7 aqui, eu pergunto se é 100 mil? Se
128, lembrei. 128, né? Quando dá 100 é 128. Quando dá 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 é 128. Se 3 cabe no 1000. E como cabe, a gente passa o valor dessa divisão. E assim por diante. Até o final aqui, que aí ele dá o resultado. Como o resultado não foi certo, né? 1128 dividido por 3 costuma não ser exato, que é 8... deixa eu ver, 8, 11, 12. Não, é exato, enfim, costuma dar exato sim, tá? Porra, já tô gravando isso há muito tempo. Toda hora deu erro, mas assim, 128 dividido por 3 dá... Vamos... Puta, eu fechei aqui. Em bit aqui. Em bit. Pronto. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0. 42. 42 vezes 3. Porra. Bom, enfim. Tá muito confuso explicar assim, mas tá funcionando. É o que importa, que tá funcionando. Enfim, vamos... Divisor explicado. Vamos pro somador. Somador normal de bit. Então, ele pega um somador de 4 bits. Que dentro dele tem 4 somadores de 1 bit. Que é normal. Como que é a lógica, né? Ele vai pegar 1 mais 1. Em bit, 1 mais 1 é 10. Né? Tipo, 1 bit mais 1 bit é 10, que se torna 2. O resultado de um somador de 1 bit, ele só comporta, no caso, 1 bit. Então, 1 bit. Se for 1 mais 0, dá 1. Se extrapolar esse 1 bit e o resultado for 2, ele vira um Cout. E aí esse Cout, ele vem pra cá, ó. Vamos fazer a lógica aqui, ó. 1 mais 1 dá Cout. Ele passa para o outro somador. Se extrapola de novo, ele passa de novo, ele faz um Cout e passa para o outro somador, que entra no CIN. E aí fica 1 mais 0, 0. Tudo bem? E aí essa lógica vai se estendendo até o somador de 8 bits. Que aí, se for uma soma aqui, ó, que o resultado for maior do que 4 bits, ele vai para cá, para o outro somador de 4 bits, e imputa aqui, ó, no comecinho. E de novo, se extrapolar, ele vai para o Cout. Se a soma extrapolar 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, extrapolar para o nono bit, ele dá Cout. Que aí a soma extrapolou 8 bits, que seria 256. Beleza? O somador de 8 bits foi explicado, agora o subtrator é bem mais simples de explicar. É basicamente um somador de 8 bits, só que o B a gente nega o valor. Então, a gente nega não, a gente inverte os bits. Então, por exemplo, como a gente viu na aula com o Nicola, o 1 o menos 1, né, em binário é 1, 1, 1, 1, 1. 4 uns, né? Em 4 bits, né? Se a gente for analisar 4 bits. E como funciona aqui? É literalmente isso. Como vocês podem ver, ó, quando eu quero 1 negativo, ele inverte o bit que eu quero e dá a saída inteira em 1. Então, isso tudo aqui é menos 1. Então, ó, 1 menos 1 dá 0. Beleza? Ele soma o valor invertido,
o bit invertido mais o bit original. Então é 1 mais 0, que seria 1 menos 1 dá 0. E bom, a mágica de tudo isso é que, e como explicando, né, a questão da divisão lá, que o Cout, quando a soma, a subtração, né, dá negativo, eu vou puxar uma linha aqui para mostrar para vocês. Quando a soma dá positivo, o Cout fica ligado, então ele fica ligado, ó. 3 menos 1 dá 2, e o Cout ligado porque a soma deu positivo. Se a soma der negativo, o Cout desliga e o resultado é um negativo. Então a gente pega esse valor aqui, que é o negativo, que é o valor invertido, né? Tudo bem? Bom, acho que explicado isso, descartar alterações, a gente pode ir para o Shift Right, Shift Left. Shift Right é um multiplicador por 2, então, lógica básica, a gente imputa 0, a gente coloca 0 no valor mais à esquerda e tira o último valor, né? O valor mais à direita. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Bom, explicado isso é coisa básica, tá bom? E o Shift Left é o inverso disso. A gente coloca 0 no lado mais à direita e some com o último, o bit mais à esquerda. Então vamos de novo fazer aqui. 3 vezes 2 dá 6. Tá bom? Bom, explicado tudo isso. E faltou os dois aqui. As portas lógicas. NAND. Coisa básica, NAND de 8 bits. Ele só vai comparar aqui, se os dois valores forem iguais, ele volta a 0. E se qualquer um dos valores forem diferentes, ou zeros, tipo assim, se A e B forem 0, ou se um dos dois forem 0 e o outro 1, ele retorna 1. Se os dois forem 1, ele retorna 0. Beleza? Bom, explicado isso, vamos pro Shore. A gente tem pouco tempo. O Shore ele funciona meio como um reset e um return do valor que a gente guardou por último. Aí eu acho que vai ficar mais lógico explicando para vocês no funcionamento aqui, tá bom? Bom, explicado tudo isso, vamos mostrar nossa LU funcionando. Como nosso AC é 0, não tem como fazer multiplicação, divisão, enfim, porque multiplicar alguma coisa por 0 é 0, dividir alguma coisa por 0 não dá, e multiplicar alguma coisa por 2 é 0, e dividir alguma coisa por 2 é 0 também. Então, a única coisa que funciona é o somador e subtrator. Então, eu vou ter que definir um valor aqui inicial no nosso AC. Eu vou colocar 40, tá bom? Aqui, ó, 40. Valor inicial, 40. Eu vou colocar o somador para funcionar, né? Para não dar um número negativo, né? Se eu usar o subtrator, ele vai dar um número negativo. Então, para inibir erros, vou usar o somador. Como eu falei para vocês, quando eu clico no coloque AC, ele guarda o valor do somador. Então, beleza, ele guardou o valor de 40, que deu 40 mais 0 é 40, e pronto, final. Bom, agora vamos mostrar na prática todos funcionando. Eu vou escolher o Shift Left, Right para funcionar, que é o primeiro. Então, eu escolhi a porta 0 no nosso multiplexador. Tá aqui, ó. O multiplexador escolheu. Eu escolhi, né, para o multiplexador só mostrar o valor do Shift Right. É importante. Eu usei o multiplexador porque quando a gente faz a operação, todas as portas lógicas, todos os operadores fazem a operação. Então, o subtratador faz a operação de 40 menos 40. O multiplicador também faz a operação, o divisor também faz a operação, todos fazem a operação. Mas eu que escolho o resultado, né, que vai sair, que é pelo esse botãozinho aqui, que é um multiplexador. Eu escolho a saída que vai imputar no nosso AC. Eu escolhi o 0, que vai dividir o 40 por 2, mostrando aqui, ó. Eu clico o clock, dividiu por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Costuma dar 20, né?
Excelente. Vou escolher Shift Left. 1. Aqui não importa, né? Porque ele só vai multiplicar por 2 mesmo. 40. Shift Left. 20 vezes 2, 40. Os dois estão funcionando corretamente. Vou escolher o divisor agora. 3. Não, 2, né, no caso. 2. Quero dividir 40 por 4. Costuma dar 10. Deu 10. Como o valor, né? Como a divisão é exata, ele volta a 2. Ele volta a 2. Enfim. Já o multiplicador, a gente escolhe aqui a porta 3. Vamos multiplicar 10 por 8. Ah, claro. No MQ também tem um multiplexador para escolher qual valor ele vai guardar. Então eu quero que ele guarde o valor da multiplicação. Então, coloque A, 80, 8 vezes 10 dá 80, e o resultado do MQ dá 2, né? Enfim. Agora vamos para o somador, escolho 4, como a gente já fez, né? Mas vamos fazer de novo para ir em ordem menor para maior. Aqui tá bom. 80 mais 2, só para não ter erro. 80 mais 2, 82. Beleza. O valor está guardado, tá? Se eu colocar aqui, 5. Ele faz a operação, só que ele não guarda porque eu não cliquei o clock. Agora que eu cliquei, dá 87. 82 mais 5, 87. Vamos colocar mais 3 para dar um valor exato, tá? Beleza. Agora, vamos usar o subtrator. Eu escolho o valor 5, que ele habilita a porta 5 do nosso multiplexador. E aí eu quero fazer 90 menos 28. 90 menos 28 dá 62. Como mostrado aqui. Beleza? Agora vamos mostrar o AND funcionando. Escolhe a porta 6. Puta, esse valor mesmo. Deu 227, 225, 227, ele fica alterando esses dois valores, beleza? E agora vamos mostrar o Shore funcionando que nem eu expliquei pra vocês, que ele zera o nosso AC. Então a gente escolheu o Shore aí, eu posso colocar qualquer valor que seja, tá? Vamos colocar 10. Ele zera a nossa C. Então, posso fazer aqui também, pra zerar. E ele meio que retorna todo o valor. E se eu quiser voltar pro valor que eu tinha, eu só faço isso. Beleza? Bom, minha luta tá funcionando desse jeito. Muito obrigado por ter prestado atenção. E bom dia, boa noite ou boa tarde. Não sei que hora você tá vendo, viu? Mas muito obrigado por prestar atenção. Muito obrigado.